Nas ações eleitorais que resultam em cassação, coloca-se à Justiça Eleitoral um imenso desafio: prezar pela finalidade restituitória, em relação à legitimidade das eleições e de seus resultados, sem vulnerar indevidamente a vontade dos eleitores e os direitos políticos fundamentais de candidatos. Na busca por essa dosagem, a jurisprudência do TSE caminhou para exigir o litisconsórcio passivo necessário entre componentes de chapa. Com isso, propiciou o direito de defesa e permitiu depurar a aplicação das sanções. A multa e a inelegibilidade foram consideradas sanções personalíssimas. Já a cassação foi aplicada objetivamente aos beneficiados por votos invalidados, consagrando a indivisibilidade. Contudo, o discurso pela maior efetividade da jurisdição eleitoral fez surgir um novo olhar sobre a tipicidade dos ilícitos eleitorais. A fraude pode hoje se configurar pela utilização de candidatas sem competitividade para cumprir a cota de gênero. Não o seria também pela renúncia de candidato a vice destinada a derrubar a candidatura do titular? Situações como essas exigem reflexão quanto à indivisibilidade de chapa e a sua eventual flexibilização. Boa noite, pessoal. É boa noite já, né? Queria primeiro parabenizar os senhores que estão na plateia aí pela persistência, pelo interesse. Já assistiram muitos debates importantes hoje e reputo que vão assistir agora o mais importante de todos, para fechar com chave de ouro o primeiro dia do nosso congresso. Nosso tema é sobre a execuibilidade, né, das decisões da jurisprudência da Justiça Eleitoral. Para ser preciso e seguindo o roteiro que me foi passado, a gente vai cumprir à risca, idas e vindas da jurisprudência do TSE, execução de decisões da Justiça Eleitoral, fato superveniente e a separação da chapa, que é um tema que nós vimos muito recentemente aqui e impacta diretamente na vida das pessoas, da população, né? Na medida em que as decisões judiciais fazem com que um gestor público eleito pela população, ele seja cassado, aquela vontade, aquele anseio popular mude repentinamente e, na sequência, novamente, com a possibilidade de reversão, e por isso o tema a ida e vinda, com essa reversão da decisão judicial, novamente tem uma insegurança jurídica que impacta na vida das pessoas, na medida em que são os nossos governantes quem dão a diretriz e o rumo da nossa sociedade. Então, seguindo o roteiro e respeitando o nosso tempo e a persistência e interesse dos senhores, vamos seguindo a nossa apresentação, primeiramente ouvindo a doutora Ana Blasi. Boa noite a todos, obrigada à organização pelo convite honroso de estar aqui hoje debatendo um tema tão importante, tão atual, para o qual nós não temos resposta. Eu, pessoalmente, não tenho resposta, justamente porque se trata de um debate que ainda está submetido ao Supremo Tribunal Federal e também ao TSE. Mas eu inicio dizendo, vou ser bem rápida, tratando de alguns highlights, na verdade, que vão orientar a minha fala posteriormente. Me parece que a primeira premissa que deve observar a minha, especialmente, resposta às perguntas que me foram formuladas, é justamente a questão da segurança jurídica. Parece clichê, não é premissa, é um valor, e que vem sendo desconsiderado, principalmente, nós sabemos disso, pela composição transitória do Tribunal Superior Eleitoral. E isso impacta, como disse o doutor Eduardo, na vida das pessoas. Isso é clichê, mas é importante que se diga, porque o tema do nosso debate aqui é justamente esse: idas e vindas da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Então, a primeira premissa que me parece importante é justamente nós pensarmos tudo que fomos falar aqui em relação à necessidade imperiosa da manutenção da segurança jurídica. E o segundo highlight que me parece importante para balizar as minhas respostas, especialmente, é a questão da eficácia da decisão e a publicidade, a ampla publicidade, como condição de validade e legitimidade dos pleitos eleitorais. Então, essas são assim, as minhas rapidíssimas considerações, porque eu acho que as respostas às questões formuladas, nós conseguiremos avançar muito mais. Desde já, dizendo que a minha fala respeitará, evidentemente, o que eu falei, tanto a segurança jurídica, quanto a questão relativa à eficácia das decisões e à ampla publicidade das decisões judiciais. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Seguindo, doutor Alexandre, por favor. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer o convite ao colega Pereira por estar aqui, poder discutir temas tão relevantes acerca da construção pretoriana do nosso direito eleitoral brasileiro, que é uma questão que remete a esse problema da alta rotatividade, né, dos membros que compõem não só o TSE, né, mas também os regionais. Eu, por exemplo, sou membro do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e quando a gente que não atua nessa área, quando a gente começa a se afeiçoar com a matéria, estudar, dominar, é já o tempo de ir embora. Então, a gente vem vivenciando um momento de grande crise no direito brasileiro, não é? Nas instituições democráticas brasileiras. Eu venho observando que há uma discussão bastante relevante do ponto de vista ideológico dentro da academia também, dentro do judiciário, não é? A corrente ativista versus a corrente garantista, instrumentalistas, minimalistas, publicistas, enfim. Isso é muito bom, não é? Mas eu sempre, como eu falei lá em BH, João, eu digo que eu sempre venho dizendo que eu venho enfrentando tudo isso com muita esperança, né? Lembrando que não existiu na humanidade crise maior do que a da Segunda Guerra, né? E quando veio em 46 a derrocada daquela teoria, né, de cientificista do direito, e aí vem Carnelutti escrever um livro chamado A Morte do Direito, Radbruch escrever aquele livro também chamado Arbitrariedade Legal e Direito Supralegal. Quer dizer, o direito se reinventou, nós não voltamos ao justnaturalismo, né? Veio a pós-modernidade, estamos numa ambiência dogmática, e é dentro dessa ambiência e numa interpretação, sobretudo, voltada para o que nos obriga e nos orienta à Constituição Federal, é que eu vou aqui participar, também trazendo a minha experiência da academia, que eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco, lembrando, desde já, um jurista português que eu gosto muito, já falecido, mas era o Cabral de Moncada, que ele dizia que a lei reina, mas quem governa é a jurisprudência. Isso é só uma provocação, depois a gente vai adiante. Obrigado, doutor Alexandre. E para finalizar essa primeira parte aqui do nosso painel, doutor João, por gentileza. Boa noite, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E já que os dois colegas que me precederam evitaram um pouco já introduzir temas polêmicos nessa fala inicial, sobrou para mim, né? Eu sou bad cop. E eu queria já começar falando que o tema que nós temos é tão difícil e complexo, puxando um gancho com a fala da doutora Mônica, que é advogada do Facebook, que ela dava um exemplo aqui de fake news, e, segundo ela, essa notícia que ressurge como um zumbi a cada eleição, dizendo que votar nulo anula a eleição, e que isso seria um exemplo de fake news. Eu digo, nem tão claro assim. Então, aquela famosa propaganda institucional da Justiça Eleitoral, do Saci, que fala mitos eleitorais, votar nulo anula a eleição, há que se relativizar. Até 2008, era a jurisprudência pacífica do TSE que, sim, os votos originariamente nulos, dados pelo eleitor, se somavam aos votos anulados e os votos nulificados pela Justiça Eleitoral para determinar se a eleição era válida ou não. Essa decisão, eu considero que a decisão que firma esse atual entendimento do TSE foi uma resposta a uma consulta
Vejam a fragilidade disso, que remete a uma decisão do Supremo Tribunal Federal da década de 90, que é o fundamento dela, que, no entanto, não diz, data vênia, o que o TSE diz que essa decisão do Supremo diz. Então, nós vivemos hoje sob essa égide de um mito que, na verdade, não é mito. Quem alega a possibilidade de anular eleições votando nulo tem do seu lado a jurisprudência do TSE de 1970 até 2008. Então, no mínimo, há que se esclarecer que nem tudo é tão óbvio quanto parece. E eu resolvi trazer esse exemplo como um gancho para introduzir esse terreno pantanoso que nós estamos aqui discutindo, que é a questão dos efeitos das decisões da Justiça Eleitoral, que indeferem o registro de candidatura do candidato eleito, ou seja, uma decisão tardia, ou que cassam o mandato, o registro ou o diploma também, desse candidato eleito. E aí, uma observação que me parece que não pode faltar aqui é que uma peculiaridade do direito eleitoral e da justiça eleitoral é que os efeitos anexos, ou, digamos assim, secundários das decisões da justiça eleitoral são, às vezes, tão ou mais importantes do que os efeitos primários. Eu me coloco no lugar de um candidato, qualquer que seja, que foi cassado por captação ilícita de sufrágio no último ano do mandato. Então, ele tinha aí 8 meses pela frente. Não ignoro que há um impacto pessoal da perda do mandato, mas eu penso que, para a carreira política de alguém, ficar inelegível 8 anos em decorrência dessa cassação, ou, somado a isso, ver eventualmente a convocação de uma nova eleição na circunscrição, da qual ele não pode participar, e ver, às vezes, o grupo político adversário vencendo essa eleição nos últimos meses. Então, às vésperas da eleição ordinária, que já estava previamente marcada para outubro, pode ser tão ou mais danoso para os interesses políticos dele do que o pedido em si daquela ação eleitoral que era a cassação. Eu acho que essa é uma peculiaridade que nós não podemos ignorar e eu tento extrair dela uma conclusão, uma tese que eu apresento aqui. E só para fazer um parêntese para quem não está tão familiarizado com os termos, né, os efeitos próprios, primários ou intrínsecos, né, das decisões da Justiça Eleitoral são aqueles formulados na inicial, como pedido. Então, nas ações de arguição de inelegibilidade, pede-se o indeferimento do registro ou a desconstituição do diploma, caso já tenha sido expedido. E nas ações que visam apurar ilícito, AIGE, AIME, representações, pede-se a cassação. Então, assim se entende que são os efeitos primários. E os efeitos secundários seriam, nessa visão, a invalidação dos votos, que decorreria disso, da votação obtida pelo candidato, e a retotalização da eleição, que pode levar ou não à convocação de novas eleições. Pois bem, o que eu quero defender aqui é que, diferentemente do que esses termos nos levam a acreditar, dizer que um é primário ou principal e secundário, eu quero defender a identidade entre a cassação do mandato, do registro ou do diploma, ou o indeferimento tardio do registro com a invalidação dos votos. O que eu quero dizer é, cassar mandato é anular votos. Indeferir tardiamente o registro é nulificar votos. É simplesmente uma questão de termos. Então, a cassação ou o indeferimento do registro é simplesmente a manifestação subjetiva de uma norma geral eleitoral que determina que deve-se retornar à normalidade e à legitimidade das eleições que foram, de alguma forma, comprometidas. E o sistema eleitoral faz isso, tanto subjetivamente, falando no aspecto, né, pessoal, pelo indeferimento do registro e pela cassação, quanto, objetivamente, pela invalidação dos votos e potencial renovação das eleições. Então, essa ideia de que cassar ou indeferir tardiamente o registro é causa da invalidade, que é consequência jurídica, eu não concordo. Eu acho que são o mesmo conceito. Então, há, claro, uma questão processual aí que o pedido das ações acaba sendo o aspecto subjetivo, mas isso, para mim, é indissociável. E qual é a consequência prática disso? Para mim, isso se manifesta em questões que, inevitavelmente, a gente vai ter que abordar aqui. A questão, por exemplo, da separação da chapa, se é possível e em que condições. A questão que já foi introduzida no vídeo inicial, da AIME por fraude à cota de gênero, quais são as possíveis consequências jurídicas disso. E
algo que eu já quero deixar aqui como conclusão dessa primeira fala é notar que o parágrafo 3º do artigo 224, acrescentado em 2015, ele acaba rompendo essa lógica que existia até então. Porque se eu estou dizendo que existe uma identidade entre invalidação dos votos e cassação ou indeferimento tardio do registro, eu estou dizendo que, no caso de cassação, 222 do Código Eleitoral, o ilícito é que é o fato gerador tanto da cassação quanto da anulação. Então, ele é a causa, esses dois são a consequência. E, no caso do indeferimento tardio do registro, é o ato do eleitor votar em um candidato que é inelegível ou que não detém todas as condições de elegibilidade, é que é a causa da nulificação posterior do voto e do indeferimento do registro. O que acontece é que o parágrafo 3º do artigo 224 ele quebra essa lógica quando ele diz que é a decisão da Justiça Eleitoral, que, em se tratando de eleição majoritária, vai acarretar a convocação de novas eleições. Então, aí sim se estabelece uma relação de causa e consequência entre a cassação e o indeferimento e a consequência jurídica. Mas, até então, isso era estranho ao nosso ordenamento jurídico. Maravilha. Acho que foi uma introdução bem substancial e polêmica para já dar o gancho para o início dos debates, em que, dentro do nosso roteiro, a primeira pergunta é justamente sobre a ampliação do objeto de AM/AIGE para a questão das chapas proporcionais em relação à cota de gênero. Então, é uma questão bem polêmica. Quem é afeto aí à preparação de registro de candidaturas sabe a dificuldade que é o famoso Deus nos acuda, com o perdão da expressão chula, mas algumas mulheres simplesmente emprestam o seu nome para registrar, para preservar os 30% da cota do gênero, e isso faz com que a Justiça Eleitoral, agora num radar muito mais apurado, mais aguçado, tenha tido algumas decisões para dar efetividade, e o momento dessa efetividade e como caça a chapa inteira gera uma repercussão. Então, gostaria que a doutora Ana falasse a respeito disso um pouco. Obrigada. Na verdade, a primeira questão que me parece muito importante é que nós entendermos que nós estamos falando de uma política afirmativa. Então, essa é, para mim, o ponto de partida da resposta dessa questão. Temos evoluído, estamos acompanhando a evolução dessa questão da introdução das cotas de gênero no país. O Tribunal Superior Eleitoral, no acórdão do ministro Henrique Neves, no caso do Piauí, evoluiu bastante no sentido de entender se cabível a AIME, além da AIGE, para a persecução da inviabilidade dessas candidaturas laranja. E esse é um acórdão relativamente recente. A grande questão que se põe é o seguinte: em se tratando de fraude, o elemento subjetivo é muito importante. Então, para que se possa manejar a AIME do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, além da dificuldade em estabelecer o litisconsórcio passivo necessário, quem vai participar do polo passivo da ação, só o candidato, só a candidata, só a coligação, ou todos, e o presidente do partido também, essas são todas questões que ainda estão no ar e que essa eleição, com certeza, vai se deparar com essa questão. Nós todos acompanhamos a decisão recente em consulta do TSE em relação à utilização do fundo partidário e do fundo eleitoral, obedecida à proporcionalidade da cota de gênero. Então, nós sabemos que essa problemática vai ser enfrentada pelos tribunais no futuro próximo. Eu fui juíza do TRE Santa Catarina, saí em setembro, e lá nós tivemos, foi o primeiro caso que veio a plenário de uma questão como essa. A grande dificuldade nesses processos, senhores, é a prova. E aí eu concordo com o doutor Cirineu, que publicou um artigo sobre isso há pouco tempo no Conjur. A dificuldade é justamente a prova. Por quê? Porque nós estamos falando de fraude. Se nós estamos falando de fraude, o elemento subjetivo, volitivo de fraudar, é dificílimo de provar.
E nesse caso que nós tivemos lá, ele foi muito emblemático, porque eram 2 candidatas, e uma delas confessou. Ela disse que realmente ela tinha emprestado o nome para o partido. A outra não. E aí houve um debate muito grande no plenário, eu fiquei vencida, mas eu percebi que, na prática, justamente a prova é o grande nó górdio da questão relativa às candidaturas laranja. Bom, como se trata, volto a dizer, de uma política afirmativa, a jurisprudência vai precisar implementar essa política também nas decisões judiciais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para obedecer o ordenamento jurídico atual, a jurisprudência, no meu modo de ver, vai ter que ser muito firme para que a cota de gênero e que a política afirmativa efetivamente se aplique e se efetive. Senão nós vamos brincar, não faz de contas. Né? Nós evoluímos muito, os tribunais vão precisar evoluir, o papel do Ministério Público Eleitoral é fundamental, e o Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo fez um trabalho excepcional na última eleição nesse sentido, de colheita de provas. Existe uma dúvida, uma discussão sobre a questão do dolo genérico e do dolo específico, como tratar isso, porque se nós falarmos do dolo efetivo, é praticamente uma prova diabólica, né, doutor Cirineu? Eu concordo com Vossa Excelência. Ele trata disso no artigo, e é verdadeiro. Como fazer essa prova? Então, me parece que há uma decisão recente do ministro Adimar, o Tribunal de Justiça Eleitoral de São Paulo condenou a cassação, e o ministro Adimar, parece que foi semana passada, deu uma liminar determinando a sustação, uma medida cautelar, dizendo que, no entender dele, a prova não estava suficientemente produzida. Então, me parece que, assim, experiência própria de tribunal, os tribunais eleitorais e o TSE precisarão ser muito firmes na implementação dessa questão, efetivamente determinando cassação, sim, da candidata, da coligação, de todos os envolvidos, que, evidentemente, terão que ser trazidos para o processo para ampla defesa, e o dirigente do partido, porque, vejam, o partido é uma pessoa jurídica de direito público, e os atos ilícitos, por ele praticados, se provados, também são regulamentados pelo artigo 186 do Código Civil. Então, me parece que, sem dúvida nenhuma, agora é hora de uma posição enérgica dos tribunais para coibir esse absurdo que é as chamadas, denominadas candidaturas laranja no direito eleitoral. Essa eleição vai ser muito emblemática nesse sentido, na minha opinião. Obrigado, doutora Ana. Já para conectar a sua resposta, a sua fala, a próxima pergunta, aqui a doutora falou a respeito da importância e do rigor que a Justiça Eleitoral deve dar na fiscalização de eventual fraude no cumprimento dessa cota de gênero. Portanto, eleições proporcionais. Aí, já para colocar a doutora Alexandra para falar, a gente vivenciou a questão da divisibilidade da chapa em relação ao julgamento da chapa Dilma Temer, e aí eleições majoritárias. E ali defendeu-se a tese da divisibilidade. Então, é possível tratar a cassação como sanção personalíssima, mesmo tendo-se em conta aí a anulação dos votos? Essa questão, ela, na minha opinião, eu vou primeiro colocar aqui o panorama dogmático e vou apresentar 3 óbices à divisibilidade da chapa, né? Ou seja, a quebra do princípio da indivisibilidade da chapa. O primeiro óbice seria um óbice de natureza legal. O artigo 91 do Código Eleitoral, ele explicitamente determina que, no momento do registro, né, da candidatura, ainda que os candidatos pertençam a partidos políticos, né, distintos, que integrem uma coligação, a inscrição é única e indivisível. Então, você tem um óbice, pelo menos para o registro. Depois eu vou desdobrar, não é?
lá no artigo 91 do Código Eleitoral. Se nós observarmos um segundo tipo de óbice, que é o de natureza normativo-administrativa, nós verificaremos que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral acerca desta matéria, né, observaremos que, para as eleições passadas, né, houve uma resolução que praticamente ratifica em seu artigo 21 isso que o Código Eleitoral diz no pertinente à inscrição da chapa de prefeitos e vice-prefeitos. Né. E agora, em dezembro de 2017, veio uma nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral e repete também no mesmo artigo 21, no seu parágrafo 1º, o que diz o artigo 91, mas voltado para a candidatura de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador. Então, aí haveria já um segundo problema. O terceiro problema é um problema de ordem pretoriana. Se nós formos estudar a construção da nossa jurisprudência a respeito do assunto, eu, pessoalmente, não conheço uma decisão que admita explicitamente a divisão da chapa de modo geral. Né? O que aconteceu e foi utilizado no julgamento da chapa Dilma Temer foi, através de um obter dictum, no julgamento pelo TSE de um recurso que adveio do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que havia, salvo engano, a cassação de um governador que havia morrido, havia já falecido. E aí o relator do recurso disse que, em casos que tais, seria necessário refletir acerca dessa situação. Ponto final, parou aí. Tanto que os recorrentes que brilhantemente utilizaram esse argumento, aliás, os que defenderam o presidente Temer, se nós olharmos a fundamentação da sua argumentação, eles próprios reconhecem que a jurisprudência é firme no sentido contrário. E aí, quando a gente coloca essa situação na ambiência processual atual, em que nós temos o artigo 926 do Código de Processo Civil, dizendo que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la íntegra, estável e coerente, não é? Mudar uma interpretação jurisprudencial requer mudanças fáticas que sejam de tal forma sensíveis à mudança pretoriana. E aqui eu trago como exemplo o caso relatado por Benjamin Nathan Cardoso, que foi juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, no período pós-quebra lá da crise de 29, quando o presidente norte-americano Roosevelt criou lá aquele plano do New Deal, ou seja, um novo pacto, um novo acordo para tentar salvar ainda muitas empresas da quebra. E a Suprema Corte norte-americana ela vinha julgando sempre contra os interesses do governo dos Estados Unidos, até que o presidente Roosevelt apresenta ao Congresso dos Estados Unidos uma proposta de mudança na lei, né, para ampliar o número de juízes da Suprema Corte, considerando que não há na Constituição norte-americana uma limitação do número de juízes. E aí veio, logo em seguida, claro que isso não foi adiante, o que é que aconteceu? Aconteceu uma mudança da interpretação pela Suprema Corte. Ou seja, eles que não apoiavam passaram a apoiar o plano de governo norte-americano. E para homenagear Ariano Suassuna, que é um escritor da minha terra, dramaturgo, naquele Alto da Compadecida, que é fantástico, né? Tem uma passagem quando o cangaceiro está entrando na igreja e aí, com aquela espingarda na mão, aí o padre fala, bom dia, capitão. Aí ele fala assim, não me chame de capitão, que eu não gosto. Enquanto isso, o João Grilo, que estava se fazendo de morto lá dentro, né, ouvindo tudo, disse, ele ressuscita e fala assim, eu trouxe um recado do padre Cícero para o senhor. Ele disse, o que foi que ele disse? Diga ao capitão. Ele me chamou de capitão, chamou porque o senhor não gosta, fiquei gostando agora. Quer dizer a gente muda de acordo com as questões alopoéticas, né? Aquelas questões que não estão ligadas diretamente
a um problema intrassistemático. Você observa, a Lei 9.504, por exemplo, ela proíbe candidaturas avulsas. Então, explicitamente, decidir de forma contrária seria quebrar um paradigma jurisprudencial e gerar insegurança, né? Isso o Mauro Capelletti fala muito, né? Toda vez que você quebra uma onda, né, de interpretação, você gera insegurança jurídica. Eu, sinceramente, e voltando a falar de Ariano, às vezes eu me prejudico, porque às vezes eu falo sempre o que eu acho que devo falar, João, não tem problema. E Ariano dizia que a gente nunca deve falar mal pela frente. É muito constrangedor, né? Constrange quem fala e constrange quem ouve. Entende? Então, eu pergunto, minha gente, o resultado daquele julgamento teria sido o mesmo se o resultado do impeachment fosse diferente? Eu trago essa questão para reflexão porque é muito provável que talvez não fosse, né? A decisão foi por um voto. Foi por um voto. E o ministro Marco Aurélio, ele disse uma coisa muito interessante que Norberto Bobbio também diz, sabe? Será que os juízes decidem depois que eles leem o processo? Eu sou juiz de carreira, já fui advogado, fui promotor de justiça. Será que os juízes decidem depois que eles escrevem o relatório, passam para a fundamentação, e aí eles chegam naquele silogismo aristotélico, Aristóteles com o silogismo apodítico, não é? Ou seja, não admite interpretação diferente? Ou será que a gente decide antes e fundamenta depois aquilo que a gente quer decidir? Então, eu deixo essa reflexão, porque eu tenho a impressão que, pelo menos em tese, é possível que o resultado fosse diferente. Obrigado, doutor Alexandre. Realmente esse tema é extremamente polêmico, e a gente está falando aqui de segurança ou, no caso, insegurança jurídica. Aí eu queria fazer uma pergunta para o doutor João, já entrando um pouco nesse gancho, que é em razão dessa insegurança, a pergunta que nós preparamos aqui, ela se subdivide em praticamente duas. Considerando aqui duas situações atuais. A primeira, a limitação da substituição de candidatos majoritários a 20 dias antes do pleito, a permitir um golpe branco de candidatos a vice que podem derrubar o titular por meio de simples renúncia após aquela data, ou seja, seria uma sabotagem interna, que a lei permite, né? E a jurisprudência pode e vem chancelar. E a segunda, o fato de que se começa a aceitar as ações de cassação manejadas apenas contra os titulares após a eleição, apenas com o objetivo de aplicação ou incidência de inelegibilidade e multa. E a pergunta que fica, caminhamos para a ideia de separação de chapa, ou o que se coloca mais profundamente é a própria existência de candidatura em chapa, ou seja, a candidatura subdividida dentro da mesma chapa? De início, eu tenho que começar dizendo que a curadoria caprichou, né? E eu estou vendo que o tema dessa rodada perpassa a divisão ou não, a divisibilidade ou não da chapa. Então, eu queria só fazer um aporte nas falas que me precederam, porque, Ana, no caso da fraude à cota de gênero, uma coisa que me causa alguma perplexidade, eu fico pensando, é justamente se é julgada procedente a AIME, quais são os efeitos, quais os limites desses efeitos, né? Porque, em regra, a gente entendia que a AIME só era viável contra quem tinha o diploma, né? E aí os candidatos que não foram diplomados, a gente vai entender, eu acho que é o único jeito de fazer o sistema continuar coerente, mas é um desafio. E, no caso da chapa Dilma Temer, pegando o gancho da minha fala inicial, eu não tenho como eu defender outra coisa, senão, olha, no caso de um ilícito eleitoral, a causa da cassação é a mesma causa da invalidade, da anulação dos votos. Então, cassação e anulação são a mesma coisa, há uma identidade entre essas figuras. Então, uma vez que já houve eleição, você está respondendo por ilícito, confirmado o ilícito, a chapa cai porque os votos que a sustentavam são anulados, e são anulados por força do artigo 178 do Código Eleitoral, que diz que os votos dados ao titular se estendem ao vice. Então, não há separação de votos, a votação é única.
e é ela que vai ser anulada. Logo, não tem o que sustentar. Mas eu faço esse corte aqui porque tanto o tema da AIME, cota de gênero, quanto da eventual cassação da chapa Dilma Temer, se referem às ações por ilícitos eleitorais. E os exemplos que me foram colocados aí nos trazem para a discussão da indivisibilidade da chapa no registro de candidatura e nas ações de arguição de inelegibilidade, né, a AIRC e o RSED. E o primeiro dado aí é relevantíssimo. Nós temos o artigo 13 da Lei das Eleições, que nós sabemos, que cria um prazo final para a substituição de candidato que compõe chapa. Então, 20 dias antes das eleições é o último dia para substituir candidato, exceto no caso de falecimento. E, em todo caso, essa substituição tem que acontecer até 10 dias depois do fato que a gerou. O que acontece, e assim temos entendido, se não há substituição, então se permanece a vacância da chapa? O registro é indeferido. E aí, pelo princípio que o Alexandre trouxe, da indivisibilidade da chapa. Mas eu acho que nem é um princípio da indivisibilidade da chapa. Eu chamaria, neste momento, no que se refere ao registro de candidatura, de princípio da impossibilidade de registro da chapa que não esteja completa. E depois eu vou explicar por que eu vejo uma diferença entre divisibilidade ou indivisibilidade da chapa e a possibilidade ou não de registro da chapa incompleta. O que a gente tem que acrescentar é que esse artigo 3 da Lei das Eleições, que vai tratar dessa substituição, foi acrescentado em 2009 justamente para evitar uma possibilidade de fraude, né, que se vislumbrava ali, que é, como antes não havia esse prazo de 20 dias, não havia prazo algum, substituía-se o candidato às vésperas da eleição, o eleitorado não tomava ciência disso e era eleito, votava-se em A e elegia-se B. Para evitar isso, cria-se esse prazo. Mas aí, como a pergunta trata, criou-se um outro problema também, que é o nome, adorei o nome que se deu aí, da possibilidade de um golpe branco. Ou seja, o destino do titular fica nas mãos do vice. Se o vice, por um arranjo político qualquer, sem fazer juízo, resolve que não é mais conveniente para ele continuar, às vezes até considerando que a sua renúncia vai derrubar a chapa e vai derrubar o titular, ele pode o fazer e, não, segundo a jurisprudência atual, não há nada que possa ser feito em relação a isso. O TRE de Minas Gerais tem, inclusive, um caso que ficou famoso, porque se refere às eleições majoritárias de Montes Claros, em 2016, que é um município grande de Minas Gerais, em que o caso foi justamente esse. O vice renunciou, já não havia mais prazo para substituição, o titular perde, teve o registro indeferido. Agora, por outro lado, há já uma tendência no TSE, e eu vejo isso num voto vista do ministro Luiz Fux, do embargo de declaração no RESP 8353 de Goiás, julgado agora em março, em que o ministro Fux defende a possibilidade de separação da chapa. Em caso de registro de candidatura, então não estamos falando de cassação, e ele vai falar assim, olha, esse princípio, né, da impossibilidade de registro da chapa incompleta não pode gerar situações absurdas. Para ele, uma situação que autorizaria esse registro da chapa incompleta seria, que era o caso que estava sendo julgado, uma situação em que a vacância, né, ou aquele cargo vago ali na chapa, ocorreu supervenientemente ao deferimento do registro, porque, no caso, o registro tinha sido deferido em primeira instância, então foi depois do deferimento inicial do registro, depois também dos 20 dias em que era possível a substituição, e incidia sobre o vice, e não sobre o titular. Então, para ele, com essas 3 condições, é possível desmembrar a chapa e assegurar a permanência do titular, afastando apenas o vice. A votação ainda não terminou, né, desse processo, é interessante acompanhar, mas qual que é a minha opinião? Como eu disse, eu acho que tem que se separar, que são 2 princípios diversos. Um, da proibição do registro da chapa incompleta, e outro, da contaminação da chapa pela anulação ou pela nulificação. E por quê? O princípio da contaminação da chapa, ele decorre do artigo 178, que eu mencionei, o fato de que não há voto só para o candidato X ou para o candidato Y, vota-se na chapa. Então, uma vez que o registro dessa chapa é indeferido depois das eleições,
Para mim, a contaminação é efeito necessário desse artigo 178 com o parágrafo 3º do 175 do Código Eleitoral, que diz o quê? O voto dado a candidato que não obteve registro é nulo. Não há o que fazer. Então, para mim, a previsão expressa. Então, curiosamente, contrariando o que entendeu o ministro Fux, eu pessoalmente, data vênia, diria que, naquele caso, não há que se cogitar da separação da chapa. É a nulidade, o destino. Previsão legal expressa. Agora, situação diversa, e aí, até sendo um pouco ousado e sem ter muito tempo para desenvolver melhor essa tese, eu acho que, no que se refere à possibilidade de registro da chapa incompleta, então, não houve eleição ainda, nós estamos no processo de registro, há que se discutir sobre até onde vai esse princípio ou essa regra. Porque, sim, existe o artigo 91 do Código Eleitoral, que vai falar que a chapa é indivisível, e o artigo 13, que eu já mencionei das vezes as eleições, que vai falar que não pode a substituição. Mas, veja, o artigo 13 proíbe apenas a substituição. Ele fala de substituição. E o artigo 91, na primeira parte, ele só vai exigir o registro do titular com seu vice. E nós estamos supondo uma situação que a chapa foi apresentada para registro completa. Só que, antes da eleição, o vice renuncia. Tá. O que a lei quis dizer com indivisibilidade da chapa? Nós podemos entender que indivisibilidade é quebrar a chapa em duas, ou seja, o vice permanece na competição política como rival daquele titular originário. Mas o que se tem aqui, quando o vice renuncia, é que ele se retira da competição política, deixando apenas o titular. A chapa foi dividida em quê? Ela continua lá. Então, acho que nós podemos cogitar, e numa proposta que ainda preciso refletir, em rever a extensão desse princípio da indivisibilidade da chapa no que se refere ao registro de candidatura, mas anteriormente à eleição. Só para pegar um gancho, por favor. Que, quando eu me referi à questão da tese arguída, né, no TSE, no julgamento da chapa Dilma Temer, é exatamente o fato de a lei exigir essa unidade no registro, não é? E não depois dele. É óbvio, eu estava raciocinando com a questão do caso em concreto, não é? Que a pergunta era nesse sentido, havendo a cassação ali. Não é? Então, havendo a cassação, não haveria como, porque os precedentes que existem são todos, na verdade, não são precedentes. Né? Existem decisões por obter dictum. Né? E se você pegar Marinoni, para prestigiar daqui de Curitiba, né? Enfim, aquele brilhante trabalho sobre precedentes e tal, o professor Cruz e Tucci e tal. Eles dizem muito claramente, a doutrina toda diz o seguinte: decisão que não enfrenta a ratio decidendi não é precedente, não tem efeito sequer persuasivo, não é precedente. Você não pode usar... eu já participei de uma banca de mestrado, na qual houve uma pesquisa de campo, pegaram 30... o candidato ele pegou 30 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e 30 do Tribunal de Justiça de Pernambuco e foi verificar se o conteúdo das emendas correspondiam aos conteúdos dos votos, e não correspondiam. E, muitas vezes, se põe na emenda algo que não está decidido no voto, às vezes o relator faz uma menção en passant, não é? Isso é um obter dictum, não gera vinculação de ninguém, nem é um precedente em sentido técnico, foi só só acrescentando ao que você muito bem esclareceu. Bacana, bacana. Vamos, seguindo aqui o que nossa curadoria propôs, para o doutor Alexandre, em relação ao momento da execução dessas decisões que impactam no nosso dia a dia aí. Após o julgamento da DIN 5525 pela STF, podemos dizer que houve uma definição sobre como resolver esse impasse? Você considera acertado o entendimento de que há inconstitucionalidade na exigência de trânsito em julgado para o novo pleito, em razão de permitir o parlamentarismo à brasileira, por assim dizer? Exato. A questão é a seguinte: a gente vai falar agora sobre um tema a respeito de uma decisão que ainda não existe. Do ponto de vista técnico, o acórdão, eu me certifiquei hoje, pedi para que um assessor ligasse lá para o Supremo, verificasse o acórdão não saiu. Não é? E, aliás, eu até pedi para ele mencionar lá o 944 do novo Código de Processo Civil, que
que diz que quando, né, o acórdão não for lavrado em 30 dias, as notas taquigráficas valerão como acórdão. Só que há uma desconstrução no parágrafo, isso é uma loucura, né, porque o acórdão diz que, o artigo diz no parágrafo que o presidente do tribunal lavrará o acórdão, que não existe, né? Diz que as notas taquigráficas servirão como acórdão. Aí o parágrafo diz, né, que se ele não for publicado em 30 dias, o presidente do tribunal lavrará o acórdão, né? Então, isso é muito complicado. O professor Lebre de Freitas, professor aposentado da Universidade Clássica de Lisboa, ele dizia uma coisa que eu falo sempre em relação a esse CPC, e as pessoas, às vezes, ficam com raiva, João. Por isso que eu digo, às vezes, a gente fala coisas que nos deixam numa situação complicada. Que ele dizia assim, quando ele ia examinar uma tese, ele falava, essa tese tem coisas boas e novas. O problema é que as novas não são boas e as boas não são novas, né? Então, isso tem muita coisa a ver desse novo CPC, né? Tem muita coisa boa, que já existia, e tem algumas coisas que também são boas, que também são novas. Mas essa questão, ela nos remete à discussão dos parágrafos 3º e 4º, lá do artigo 224 do Código Eleitoral, né? Se o fato, né, de o Supremo ter decretado a inconstitucionalidade da expressão após o trânsito em julgado, ou seja, para ficar claro, né, o efeito de uma cassação, por exemplo, para ficar claro, mas ali João já deixou especificou muito bem, e a petição do Ministério Público Federal também faz essa crítica à questão do registro, não é? Somente após o trânsito em julgado seria, se eu concordaria que essa expressão, por si só, acarreta uma inconstitucionalidade, a minha resposta é negativa. Eu não consigo, com todas as minhas limitações, enxergar um conflito, né, com uma regra constitucional. Regra. A decisão do Supremo, que a gente tem conhecimento, né, nesses termos, se baseou em princípios, né? Haveria uma afetação a princípios constitucionais. Então, princípio federativo, a questão da legitimação, enfim, princípios. Dizer que, se tivesse lá a questão, se ela continuasse a expressão após o trânsito em julgado, que haveria, né, por conta disso, uma possibilidade de o candidato que foi cassado e que está sub júdice procrastinar de tal forma que, com isso, ele permaneceria no cargo o tempo do seu mandato, isso me parece muito com aquela discussão do Supremo Tribunal Federal, se pode ou não pode haver prisão após a decretação da prisão, após a segunda instância, porque as vias recursais brasileiras fazem com que se demore muito. Esse problema é um problema da máquina do estatal, né? O que a Constituição, no caso criminal, diz muito claramente é que só pode ser considerado culpado alguém após o trânsito em julgado, né? E, nesse caso, você dizer que haveria uma inconstitucionalidade porque a lei está submetendo o efeito da decisão ao trânsito em julgado, eu não consigo entender, né? Agora, um grande problema que tem na lei, no parágrafo 3º, é que ela se refere a eleições majoritárias. Ora, ela apanhou ali não só a eleição para a chefia dos poderes executivos, municipal, estadual e federal. Pegou o Senado também, né? Pegou o Senado. E, na notícia que tem no Supremo Tribunal Federal, fala que o parágrafo 4º, né, não está em desconformidade com a Constituição e que seria aplicável às eleições majoritárias simples. E tem a menção lá, João, a Senado, naqueles casos dos municípios que têm eleitores, né, até 200 mil eleitores. Então, ali, na situação, você não teria o problema da nulidade dos votos do segundo turno. Mas eu queria entender isso, que eu não entendi. Como é que isso pode afetar uma eleição para o Senado? Eu vou ter uma vacância de um cargo de senador porque o município X, né, naquele município, teve um problema lá, qualquer. Eu não consigo entender isso, né? E o Ministério Público Federal fez uma advertência corretíssima, e aí é uma crítica ao legislador também, porque se ele fala em eleição majoritária, e se o Senado de fato está incluído,
E se ele prevê uma eleição indireta, para isso ele ressuscitou a figura do senador biônico, que é algo típico de regime ditatorial, né? Incompatível com a situação de regime democrático que a gente vem vivendo. Mas eu vou passar a palavra, que se quiserem debater, a gente desdobra, que tem muita coisa, né, sobre isso. Tem bastante. Seguindo aqui, doutora Ana. Então, aqui nós falamos da decisão do STF, que, como o doutor Alexandre bem disse, ainda o acordo nem está publicado. E as notas taquigráficas, quiçá, não estejam disponibilizadas ainda. Não foram disponibilizadas. E a gente remete para uma decisão do TSE, no julgamento do Madin, no agravo regimental, no agravo do instrumento, o 28177 do Mato Grosso, em que se voltou a afirmar que as novas eleições, em caso de cassação, devam ocorrer após o esgotamento das instâncias ordinárias, de modo que eleições municipais sejam realizadas após a decisão do TRE, portanto, não do TSE. Como conciliar esse pronto atendimento da finalidade restituitória da cassação com o risco de reversão da decisão? E aqui uma menção a um artigo da doutora Marilda Silveira, se não me engano, da semana passada, que ela fala exatamente sobre isso. Então, vocês sabem que advogado gosta de dar pitaco, ainda mais quando o juiz fala. Então, eu, antes de entrar bem na minha resposta, eu queria fazer uma provocação, doutor Alexandre, em relação a essa questão da individualização da chapa. Um argumento... É bom que eu vou ter direito de defesa aqui. Né? Olha, pessoal, eu não estou autorizado a fazê-lo, mas como é o último painel do dia, e os senhores estão bem atentos, ainda sedentos por um debate, vamos esticar um pouquinho aqui, fiquem à vontade para o debate. Não, na verdade, é uma provocação boa, eu acho que nós estamos aqui num ambiente que é justamente propício a essa reflexão. Um dos argumentos que me impressionou pessoalmente muito em relação a essa questão foi o seguinte: o que disseram os advogados de defesa? Olha, tudo bem, a chapa é una para quando se tratar de abuso, sem dúvida nenhuma. Mas quando se tratar de 30A, nós temos que fazer uma leitura constitucional, de hermenêutica constitucional, e tratar da individualização da pena. E aí se faz toda uma construção jurídico-constitucional nesse sentido, e esse argumento, doutor Alexandre, me impressionou bastante. Eu acho que, realmente, essa leitura, no particular, quando se tratar, não de abuso não tem dúvida nenhuma que a chapa é una, não se discute. Mas talvez nós possamos pensar um pouquinho fora da caixa e pensar que, realmente, quando se tratar de condutas do 30A, nós possamos pensar, sim, em tratar da individualização de cada um dos componentes da chapa e não tratar isso de uma maneira genérica, mas no particular. Então, esse argumento eu achei bastante inteligente e me convenceu. Se eu fosse juíza, eu teria, com certeza absoluta, teria acolhido esse argumento, que me pareceu muito importante, numa leitura do todo constitucional. E como o senhor citou jurisprudência da Corte Americana, eu acho que aqui se aplica, até falei com a Roberta sobre isso, eu tenho estudado, a teoria da Equality of Condition, que é do juiz Scalia, e ele trabalha muito isso, né? A condição de igualdade. Eles não tratam a igualdade como a gente trata, é mais, né? É equalidade, é mais do que a nossa igualdade. Então, a igualdade de condições. Ora, se eu tenho dois candidatos com condutas diferentes, se eu não estou falando do abuso, estou falando de condutas diferentes, sim, me parece que eles devem ser analisados de maneira diferente para permitir uma igualdade de condição entre um e outro, muito embora estejam participando da mesma chapa majoritária, eu estou falando, né? Então, é só uma provocação positiva. Claro, fica à vontade. Só fazendo um breve à parte, eu concordo com isso só se não estiver envolvida a cassação. Porque, como eu disse, para mim, cassar o mandato é anular os votos. E eu acho como... também, se anular, não pode ter meia nulidade, né? Exatamente. Não, por favor. Mas há situações, e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais tem reconhecido alguns casos, desde outubro do ano passado, se não me engano, em que, nas ações que apuram ilícitos eleitorais,
O que se pede na inicial não é a cassação, mas tão somente a multa, quando é no caso das representações, ou até inelegibilidade no caso da AIGE. Então, uma AIGE contra uma chapa não eleita. Então, não caberia aí a cassação, seria só inelegibilidade. E, em se tratando de uma pena, uma sanção personalíssima, como a inelegibilidade, ou pessoal, como a multa, há que se cogitar. Aí, sim, e eu acho razoável esse entendimento, mas na cassação não vejo como. Eu acho que tudo isso poderia ser resolvido, mas aí é uma questão de lege ferenda, não é? Como a eleição de Jânio Quadros e João Goulart, por exemplo, não é? O povo votava no presidente e o povo escolhia o vice, não é? Isso legitimava o vice, não é? Bem ou mal, não é? Aí você vem mas não deu muito certo historicamente, né? Ah, sim. Não deu, porque as outras também não deram, né? Então, a gente está aqui... Se for pegar aquele livro de Eduardo Bueno, né, sobre que a história do Brasil são outros 500, aí a gente não vai sair nunca dessa questão. Mas eu também não vejo como, não há um precedente, a não ser uma menção de um relator falando por obiter dictum, ou seja, o caso da morte deve ser pensado, mas nem ele mesmo pensou ali. Parou aí. E o próprio recorrente, eu tenho até o texto todo aqui da defesa, aqui, ele admite, né, ele foi bastante sincero, bastante leal, o advogado, né, até elogiável isso, muito, muito bom isso, né, dizendo que merece uma reflexão, claro que tudo merece uma reflexão, né, se não fosse assim, o direito inglês não evoluiria, já que o primeiro Código de Processo Civil inglês é de 1999, sequer é uma lei, é um ato de um tribunal, não é? Ou seja, o direito material, em muitas hipóteses, não é legislado e o precedente muda. Mas o precedente não pode mudar, né, assim, de uma hora para outra, não pode mudar por uma questão de pressão social, né, nós não podemos nos preocupar com a mídia. Né. Às vezes, quando eu estou votando, o procurador da República está olhando para mim, eu sei que ele está com raiva, mas eu estou preocupado se ele está com raiva. O meu compromisso é com a Constituição, não é com a imprensa, não é com o Ministério Público, não é? O ônus aí é do Estado. Inverter é como você falou aí. Às vezes você quer fazer uma prova diabólica. Não pode. Então, acho bastante razoável do ponto de vista do direito, mas para ficar bem claro, né, a pergunta que me foi feita foi em relação à chapa Dilma Temer. Aí eu fiquei ali, mas foi muito bom que aí vocês foram assim transbordando aí assim, os lindes do debate da chapa Dilma Temer, mas é óbvio que se pode pensar a respeito, né? Claro, se pode discutir, né? Discussão de teses, até porque hoje a gente está muito mais próximo, João, com esse código, embora Lênio Streck infartaria se ele estivesse aqui agora com o que eu vou dizer, né? Mas nós estamos muito mais próximos de um regime de precedentes do que nós imaginamos. Quando eu entrei na magistratura, foi em 1992, a gente fazia relatório, fundamento, né? Fundamentação, decisão. Hoje não, você relata e faz decido, ponto. Né? Segundo a segunda turma da STJ, isso foi decidido assim, isto posto, acabou-se. E o que é isso, se não é um regime de precedentes? Mas foi só, obrigado pelo direito de tréplica, né, digamos. Bom, então, respondendo à minha questão também, assim, muito rapidamente, foi como já foi falado, o acordo ainda não está publicado, da DI 5525. O que se sabe é que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da expressão até o trânsito em julgado, se eu não me engano, do parágrafo 3º, após o trânsito em julgado, do parágrafo 3º do artigo 224. E o que se põe agora? É o seguinte, nós temos dois momentos, que é exatamente como a Marilda trata no artigo dela, que está excepcional. Recomendo a leitura. Ora, nós temos um momento que é o afastamento, e quanto a isso não tem dúvida. Então, houve a cassação, afasta o titular, vai assumir aquele que está na linha sucessória. Tudo bem. Qual é o problema? O problema é quando serão realizadas as novas eleições. Então, este é o problema atual posto. Isso não está decidido, justamente porque o acordo não está publicado. Os próprios ministros do Supremo estão divergindo. Tem uma decisão muito recente do ministro Fachin, dizendo que prevalece a decisão da instância ordinária, dos TRS. Tem um precedente do ministro Barroso dizendo que prevalece a instância, o TSE, a finalização da instância eleitoral, e depois ele volta atrás, justamente nesse precedente, nesse agravo, que é de uns dias atrás, uns 15, 20 dias atrás, e que ele diz, não,
prevalece a decisão da instância ordinária, ou seja, dos TRS. Então, nós efetivamente não sabemos ainda. Minha opinião pessoal, se me cabe, falando em segurança jurídica, comecei falando nisso, né? Se nós estamos falando de segurança jurídica, o ideal é que a nova eleição seja feita quando esgotada, na minha opinião, quando esgotada a instância eleitoral. Porque aí a possibilidade de provimento de um recurso ou de uma medida cautelar proferida pelo próprio TSE para a recondução do cassado ao cargo é muito menor. Então, me parece que essa seria assim, a solução mais ideal, vamos dizer assim, a menos pior, mas aquela que satisfaria a segurança jurídica. Gente, a gente teve um caso lá em Santa Catarina muito emblemático, no município de Criciúma, que também a gente viveu, no caso concreto, a dificuldade do município, porque tinha essa tira prefeito, bota prefeito, tira do carro, caça, volta. No final, nós recebemos no tribunal a sociedade civil organizada de Criciúma. Veio Rotary, veio maçonaria, veio quem vocês possam imaginar, veio ao tribunal dizer, pelo amor de Deus, decidam isso, o município não merece isso. E é um fato, a população não merece essa itinerância no cargo, principalmente nos municípios, porque esse é um município muito importante, muito rico em Santa Catarina. Então, é outro exemplo assim, concreto que eu, particularmente, vivi lá em Santa Catarina e que me faz refletir muito sobre a necessidade da implementação e da responsabilidade de quem está nos tribunais de fazer prevalecer a segurança jurídica. Por isso comecei falando nela, parece clichê, mas a importância dela é inegável. Obrigada, gente, era isso. Já pegando o gancho aqui para a nossa sexta pergunta, para o doutor João, a doutora falou agora a respeito da questão da segurança jurídica, começou e finalizou com a segurança jurídica. Afora essa questão, que, sem dúvida nenhuma, ela é bem impactante, bem dificultosa em relação às cassações, a gente tem uma questão de execuibilidade e em relação especialmente, o calendário. Não só o aspecto econômico, financeiro, do custo dessas eleições, e temos uma questão também em relação ao cumprimento do calendário, em que momento vai se dar. Então, para seguir a pergunta aqui, para além da questão jurídica, quanto ao momento das novas eleições, há uma questão material, de viabilidade do novo pleito. A resolução do TSE 23280, de 2010, remete ao TSE a expedir calendário para a realização de novas eleições em todo o Brasil. Atualmente, a portaria 796/2017, já alterada, estabeleceu como última data, em 2018, o dia 24/6, portanto, há 10 dias, 11 dias. Nesse cenário, qual a expectativa para que, nas cassações que seguem sendo determinadas, a gente teve eleições na semana passada, se concilie o afastamento do eleito e o novo pleito, sem o risco de delongar a permanência dos presidentes de Câmara no exercício dos cargos executivos. Bem como essa questão de Criciúma, que gera uma insegurança, e, além da questão material, ainda a questão temporal de calendário. Obrigado pela pergunta. Bem, essa questão temporal é problemática, e o problema começa, como o Alexandre já antecipou, na própria interpretação de qual é a determinação legal para tanto. Na ADI 5525, que já foi adiantado aqui, até pegando o gancho na questão do senador, realmente não foi publicado o acordo, mas, ouvindo o áudio, eu entendi algo absolutamente diverso do que está no site do Supremo em relação ao senador. Eu entendi que, em relação ao senador, você aplica o parágrafo 3º para, olha, foi cassado, o senador cassado, cai ele com suplentes, de imediato. E, na hora de convocar novas eleições, você não aplica o parágrafo 4º. Aplica-se o artigo 56. Porque aí a Constituição já prevê. 56, parágrafo 2º. E isso é que eu entendi do áudio. Mas aí o que saiu na imprensa, no próprio site, são outras coisas. E também, aí, eu ouso discordar da Marilda naquele artigo dela, porque eu não vejo... pelo que eu entendi do artigo, ela até puxa um pé de página falando que, quando o TSE vai tratar da questão no RESP 13925, ele estabelece que
o cassado vai ser afastado na instância ordinária e novas eleições vão ter que aguardar o TSE. Mas, pelo que eu entendo também, o TSE separa a situação das ações de arguição de inelegibilidade. Nessa, sim, se aplicaria essa lógica. Afasta-se na instância ordinária, aguarda-se o TSE se manifestar sobre a convocação das eleições. Mas, nas ações que visam apurar ilícito eleitoral e implicam cassação do mandato, para mim foi claro ali no 13925 que afasta-se e convocam-se novas eleições uma vez esgotada a instância ordinária, sem aguardar o TSE, a menos que, numa situação extraordinária, tenha aí uma cautelar, alguma coisa desse tipo. E o TSE tem entendido que a questão de não aguardar, né, o recurso especial inclui, inclusive, não aguardar embargo de declaração em relação ao acordo. Além dessa complexidade de interpretação legal sobre o que fazer, qual é o momento de realizar novas eleições, a Justiça Eleitoral ainda tem que lidar com outras questões temporais complexas. E aí a pergunta trata disso muito bem. Eu nem sei se todos sabem, mas aí é uma contribuição como servidor da Justiça Eleitoral, né, isso nos impacta diretamente. O TSE tem uma portaria, a 796, que estabelecia as datas em que seriam realizadas eleições extraordinárias em 2018. Originalmente, a última data era 3 de junho. E o que acontece? Em vários regionais, não daria tempo de realizar eleições, até em razão de processos que foram devolvidos do TSE, sem tempo hábil para essas eleições acontecerem em 3 de junho. E eu sei que alguns regionais, e o que eu sei de cabeça, o do Rio de Janeiro, com certeza, provocam, então, o TSE, falando, olha, a última data é 3 de junho, mas tem uma data aberta aí, que é 24 de junho, que está prevista para a realização de eventual segundo turno da eleição de Tocantins. Podemos utilizar essa data para realizar as nossas eleições? O TSE responde afirmativamente, modificando o texto da portaria e acrescentando o dia 24 de junho. Solução engenhosa, e eu realmente admiro o trabalho dos colegas desses regionais que deram aso a isso. Mas essa solução é só temporária, resolve o problema para agora. Mas e se novas cassações ocorrerem? Então, os regionais, supondo que o que o TSE está entendendo realmente é que a lógica nas ações de cassação é afastar, quando terminada a instância ordinária, o que a gente faz a partir de agora, então, que não tem mais data para realizar novas eleições? A gente afasta o titular do cargo e aguarda 2019 para realizar novas eleições, então fica aí 8 meses com o presidente do órgão legislativo, ou não, a gente mantém o candidato mesmo cassado no cargo para aguardar a próxima janela e a gente afasta e faz as eleições simultaneamente. E, da perspectiva de servidor da Justiça Eleitoral, eu tenho que acrescentar algo. Da complicação logística e de pessoal de realizar sucessivas eleições tão próximas. Eu já fiquei algo surpreso com Tocantins, assim, eu me coloco na situação dos colegas que estão lá, a dificuldade mesmo. E vão de questões operacionais que passam, por exemplo, pela quarentena das urnas eletrônicas, que tem que ficar um período sem serem usadas. Então, são questões dificílimas de serem resolvidas. Agora, na minha opinião, sem pretensão de resolver essas questões, um argumento que não pode ser usado para mim, e que é frequentemente usado, e que o Supremo usa na ADI 5525, é de desrespeito à soberania popular pela manutenção prolongada do chefe do Poder Legislativo no cargo. Primeiro, porque a soberania popular já foi violada lá atrás, quando a normalidade e a legitimidade das eleições foi afetada. E a gente está tentando justamente recompor isso. E, segundo, a própria soberania popular, que elabora, por meio do Poder Constituinte, a Constituição Federal e Estadual, deu ao chefe do Poder Legislativo a atribuição para justamente substituir o chefe do Poder Executivo em caso de vacância. Então, eu não entendo por que isso tem que ser encarado como, olha, a vontade do eleitor era que esse sujeito fosse apenas um parlamentar. Sim, a vontade do eleitor é que ele fosse apenas um parlamentar, o que inclui a possibilidade de ser eleito para presidir a Câmara, e que inclui a possibilidade de, eventualmente, substituir o chefe do Poder Executivo. São as regras do jogo. Então, esse argumento da soberania não me convence. Mas, para além disso, há, obviamente, questões técnicas que não consigo resolver daqui. Muito obrigado. Obrigado. O pessoal, para quem não acompanha, a gente tem aqui uma telinha com o tempo, e estava vermelho ou verde
Eu tenho daltonismo, não consegui identificar. Eu identifiquei que agora pulou aqui uma chamada mais luminosa. Então, leva-me a crer que, de fato, estão pedindo para a gente encerrar. A gente poderia ficar aqui por horas e horas falando e dá vontade de perpassar por esses assuntos que, de fato, são polêmicos e importantes. Doutor Alexandre, quer falar mais uma contribuição? Rapidinho, meio minuto, só para não dar embargos declaratórios, que apareceu uma frase ali, né, dizendo que se o precedente pode ser mudado por pressão social, e apareceu meu nome embaixo. Né? Eu não sei se eu falei isso. O que eu quis dizer aqui foi que judiciário... Fake news? Fake news. Pegou. Deep fake news. Judiciário tem que ser contra a corrente, minha gente, senão ele perde seu sentido constitucional. Só isso. Pessoal, então, obrigado a vocês três, abrilhantaram o nosso evento. Obrigado a vocês que acompanharam até agora. Amanhã tem mais. Boa noite a todos.